Ei, gente! Hoje eu quero convidar as mamães para curtir esse vídeo comigo. Roda a vinheta, produção. Já tava com saudade. Então, hoje eu vim gravar esse vídeo meio no susto aqui, porque eu tava pensando, fazendo as minhas coisas aqui em casa e lembrando que nós estamos no mês de maio, né? E aí eu comecei a me lembrar do que é a maternidade pra mim. E comecei a me lembrar de tudo que eu vivi com a minha filha durante o enfrentamento do câncer de mama. E as ideias foram fluindo na minha cabeça, as lembranças também. E por isso eu corri aqui agora para fazer esse vídeo, para que eu consiga falar, né, me lembrar de tudo que passou pela minha cabeça aqui agora. Então, para todo mundo que já me segue, né, sabe que eu tive um câncer de mama em 2017, foi o primeiro diagnóstico. E em 2020 ele voltou na cicatriz da cirurgia. E nos dois momentos, gente, a minha filha, Laura, né, ela sempre esteve muito presente comigo. E o cuidado, né, o amor, a dedicação foram sentimentos e momentos que essa doença me proporcionou viver com ela numa intensidade que vocês não podem imaginar. Eu tava me lembrando esses dias daquela série de peito aberto que a gente fez, né? São as entrevistas, os podcasts que fizemos com as nossas colegas que também passaram pelo enfrentamento, e me lembrei da entrevista da Soraya. Soraya, quando ela começou a falar, né, o discurso dela foi muito claro, assim, que ela teve um susto, óbvio, quando ela teve a notícia da doença, mas ao mesmo tempo ela sentiu uma sensação de alívio muito grande, porque não era o filho dela, né? Ela fala isso, inclusive, muitas vezes durante a entrevista, que essa sensação de alívio que ela teve foi tão grande de saber que aquela notícia ruim, né? Aquela doença desagradável estava vindo para ela e não para o filho. Parece que deu mais força ainda para que ela enfrentasse essa doença. Enfim, hoje ela tá ótima, tá participando com a gente em tudo. Um beijo, Soraya, inclusive. E além disso, a gente lembra de outras tantas, né? Nós temos a entrevista da Maria também, do podcast, que nomeia os próprios filhos como dois anjos que apareceram na vida dela, que foram os interventores, né? As pessoas que chegaram para ela e disseram: mãe, a senhora precisa ceder, a senhora precisa se cuidar, se tratar, chega, não dá mais para lutar com essa doença e fingir que ela não está acontecendo. E essas duas crianças foram e são até hoje os grandes anjos da vida da Maria. E aí, gente, eu fiquei me lembrando, assim, de tudo isso, né, dessas figuras. Tiveram outras participações também, Josi também, né, que falou muito sobre a filha, sobre essa proximidade, né, esse carinho, esse cuidado dos filhos com a gente. E aí, eu fiquei me lembrando, assim, pensando, né, na maternidade, porque esse mês é o mês de maio, é o mês das mães, né, comemoramos aí há poucos dias o Dia das Mães, e eu me peguei pensando que a maternidade, ela foi, sem dúvida alguma, o primeiro gatilho na minha vida, que me fez mudar, né? Me fez perceber a vida com outros olhos, me fez buscar ser uma pessoa melhor, porque a partir do momento que a gente é mãe, a gente vira exemplo, né? E mãe e pai, inclusive. E aí a gente começa a prestar atenção nas nossas ações, porque tem um serzinho ali que tá observando, que tá aprendendo, que tá crescendo, né?
E aí isso foi o primeiro gatilho, a primeira mudança brusca que eu senti no meu espírito e no meu coração. E o segundo momento, sem dúvida alguma, foi o diagnóstico do câncer. E como que essas duas coisas, elas se encontram, né? Às vezes em momentos difíceis, a minha filha, quando eu tive a notícia, eu não contei para ela de imediato, ela tinha 12 anos, se não me falha a memória, era uma pré-adolescente, mas sempre muito madura, muito segura de si. E aí no dia em que eu decidi contar para ela, não demorei muito para fazer isso, porque eu vi que eu não ia dar conta, ela simplesmente virou para mim e disse: mãe, vai dar tudo certo, fica tranquila, vai dar tudo certo, né? E aí no momento em que ela disse isso para mim, eu pensei, tem que dar tudo certo. Já deu tudo certo, porque eu tenho uma menina de 12 anos dizendo isso pra mim, né? E eu preciso dar conta disso, né? Eu preciso enfrentar isso com todas as ferramentas possíveis. Eu preciso me munir da mesma esperança, né, que eu tive, da mesma alegria e da mesma esperança que eu tive quando eu tive essa menina. Agora eu preciso buscar nesses registros essa força, né, que vai mover os meus dias da agora para frente, né? E foi isso que aconteceu. No segundo momento, já foi um momento mais difícil, né? Porque o segundo diagnóstico, sem dúvida alguma, foi bem mais difícil para mim. E quem estava do meu lado? Quem era a pessoa que estava do meu lado no momento em que eu recebi essa notícia? A Laura. Né? Mais uma vez, ela já mais velha e também ficou muito abatida, né, com a notícia, mas novamente muito segura de si. Ela diz: mãe, nós vamos enfrentar isso de novo, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, fica tranquila que já deu tudo certo. E mais uma vez eu tive assim a plena certeza de que se existia um motivo para que eu continuasse e lutasse, né, com todas as minhas forças para vencer essa doença, esse motivo estava ali na minha frente. Era Laura, né? Era a minha Laura. E aí, gente, é sobre isso que eu queria dizer para vocês, assim. A maternidade, sem dúvida alguma, ela é diferente para todas, né? Cada mulher que vier aqui falar um pouquinho vai falar sobre a maternidade, sobre uma ótica diferente, uma maneira diferente, uma experiência diferente. Para mim, sem dúvida alguma, foi um grande presente, é um grande presente, Laura, na minha vida. E foi a pessoa que me ajudou muito, né, durante todo esse processo. E aí eu queria te dar alguns recados. Era isso que eu não podia esquecer de falar. Nunca se passar pela sua cabeça adiar esse tratamento. Se você tiver com um exame de mamografia nas suas mãos, alterado, que precisa ser investigado, e estiver passando pela sua cabeça, não investigar isso, porque você está com medo de deixar os seus filhos, porque você está com medo de morrer, porque você está com medo do que virá, não faça isso, minha querida, não faça isso. O diagnóstico precoce, o tratamento, assim, quanto antes, né, o mais rápido possível, é a única garantia que você vai ter de que você terá muitos anos de vida ao lado dos seus filhos. Então não protele isso, não fica adiando isso, resolve o problema. E a outra coisa que eu queria falar para vocês, né, para você, mãe que está me ouvindo agora e que está nesse enfrentamento, olhe para o seu filho e tente enxergar o quanto ele é forte, o quanto ele também consegue lutar ao seu lado. Esse sofrimento, infelizmente, ele vai ser inevitável para você, para ele, para sua família. O primeiro momento é muito sofrido, sem dúvida alguma, é muito difícil lidar com isso. Mas é muito importante você poder contar com essas pessoas, né? E contar com alguém que saiu de dentro de você, alguém que te conhece tão intimamente,
talvez seja uma das únicas coisas que você de fato vai ter a seu favor. Então presta atenção nisso. Às vezes você está privando seus filhos, né? Claro que cada um na sua idade, né? As pessoas vão falar sobre isso de um jeito diferente. Você vai falar com uma criança pequena de 5, 6 anos que você tá com câncer de mama. Ela não vai nem entender o que você está dizendo, né? Mas é importante participar, esses filhos, disso que está acontecendo, para que eles tenham a oportunidade genuína de desenvolver a capacidade de cuidar do outro, de se colocar no lugar do outro, de amar o outro, independente de como ele esteja, gordo, magro, com cabelo, sem cabelo, forte, fraco, passando mal, com saúde. Ele vai desenvolver isso. Esse momento na vida de vocês dois, né, de você e dos seus filhos, é o momento em que você terá para desenvolver essas questões. E eu não tenho dúvida nenhuma, minhas queridas, eu espero que eu tenha aí muitos anos de vida, para daqui a alguns anos a gente tá lembrando desse dia hoje e pensando assim, puxa, tá vendo? Passou, acabou, tá tudo certo, né? Tá todo mundo bem, tá todo mundo com saúde. E se já tivermos partido dessa para uma bem melhor, teremos a certeza de que vivemos tudo que tínhamos que viver e deixamos um legado para os nossos filhos e filhas. Minhas queridas, um beijo para vocês. Eu desejo um maio e um momento genuíno para vocês, que vocês possam enfrentar essa doença e tenham recursos emocionais e todos aqueles que vocês precisam para passar por isso, tá? Um beijo no coração de todas as mamães que estão passando por esse enfrentamento. Vai passar. Acredita, vai passar, tá? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.